Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, queridos, paz, saúde e prosperidade para você. Seja muito bem-vindo ao Agir de Deus, você que nos acompanha semana após semana, e cremos que Deus fará maravilhas no dia de hoje e vamos ter uma semana incrível, porque a nossa fé não está na expectativa de promessas humanas, mas nas promessas de Deus. Então vem com a gente para esse mover sobrenatural com as nossas pérolas de sabedoria. E eu estou numa série de ensinamentos justamente tiradas da Bíblia, que Salomão, o homem mais sábio da terra, que Deus deu a Salomão sabedoria, e a gente está tirando aqui alguns conselhos para todos nós. Daqui a pouquinho eu entro no assunto de hoje, mas antes eu quero divulgar o nosso Instagram. Se você tem Instagram, segue a gente lá. Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá no Instagram. E caso você queira me seguir também, eu sou o pastor Edson Nogueira, lá no nosso Instagram, do Agindo Deus, quem impedirá, tem também o nosso Instagram, que você clica lá e você segue o pastor e também o nosso ministério aqui, tá bom? Você é muito bem-vindo e a gente fica muito feliz com a sua participação. Você já manda um direct pra gente também, tá certo? Que legal, né? Vamos então para a palavra do dia então. Hoje eu quero falar algo interessante, né? Sobre pessoas tolas. Eu vou passar aqui para você algumas características de uma pessoa que é tola, tá certo? Porque existe tolos por toda parte. E se formos corrigi-los, vamos ficar praticamente exaustos. Sabe por quê? Eu estava lendo aqui um livro de um certo empresário americano e ele escreveu algo interessante. O livro dele, o título é Não Deixe que Ninguém Roube Seu Sonho. Ele escreveu o seguinte: existem 3 tipos de pessoas: as perdedoras, os aprendizes e os líderes. E até dá para concordar com isso, né? Por quê? É fundamental, minha gente, você saber a diferença dessas pessoas: perdedoras, aprendizes e os líderes. E interessante que Salomão, ele compreendia como era fútil corrigir pessoas tolas. Ele se recusava a ensiná-los, motivá-los e conviver com eles. Aquele rei sequer conversava com esse tipo de gente. Provérbios 26:4 diz: não responda ao insensato com igual insensatez. Do contrário, você se igualará a ele. Salomão simplesmente se recusava a ter qualquer tipo de relacionamento com tolos. Acreditava que eles não deveriam receber honra ou uma posição de autoridade. Então eu quero passar aqui para você que isso a gente vai aprendendo junto, né? Algumas características de pessoas tolas. Por exemplo, uma delas, olha que interessante. Os tolos perpetuam as ofensas feitas contra eles. Desejam que outros sintam o que estão passando. Em vez de mostrar-se dispostos, né, a resolver o impasse, procuram reunir um exército de, vamos assim dizer, de pessoas que vão protestar contra a pessoa que os ofendeu. Ou seja, conversam sobre isso em casa, pelo WhatsApp, pelas redes sociais e com todos os conhecidos que encontram. Interessante que Acabe era um rei. Então Acabe, por exemplo, era rei e, no entanto, tinha inveja de um vinhedo que pertencia a outra pessoa. Ele reagiu estimulando a ira de sua esposa. Ela mandou matar um homem para conseguir o terreno. Deus percebeu a tolice do casal e lançou seu julgamento imediato. Olha que interessante. Então, os tolos, eles perpetuam as ofensas feitas contra eles. Entendeu? Outra característica: os tolos desejam algo que não merecem.
A mulher de Acabe, do rei, a rainha Jezabel, também era tola. As palavras amargas de seu marido sobre o homem que possuía o vinhedo fizeram com que ela desejasse assassiná-lo. Por quê? Por quê? Porque Jezabel desejava aquilo que não havia conquistado. Então é muito interessante essa questão aqui, para que nós não sejamos pessoas tolas. E muito cuidado se você tem pessoas do círculo de amigo, colega de trabalho, né? Pessoas às vezes que é tola, né? Aqui ninguém está ensinando a fazer acepção de ninguém, mas você tem que ter inteligência, né? Para você não ser contaminado e perder tempo com esse tipo de pessoas. Você está entendendo? Então veja bem, outra recomendação aqui. Os tolos ignoram o conselho de mentores. Deus, minha gente, sempre coloca uma pessoa sábia e experiente próxima de alguém que não tem experiência. Essa pessoa representa uma porta de escape do presente para o futuro. No entanto, constantemente os tolos ignoram o conselho de pessoas bem-sucedidas. Consequentemente, sua vida é uma sucessão de fracassos. Geralmente, pessoas tolas são pessoas fracassadas ou que não obterão sucesso. Por quê? Elas colocam na cabeça uma coisa e elas não aceitam um conselho, um mentor, uma orientação, né? Às vezes ela anda pela cabeça dela e por isso ela não vai para frente, né? Então é isso que acontece com pessoas que têm esse problema, né? Outra coisa interessante, os tolos se recusam a admitir seus erros. Conhece pessoas assim? Ela nunca admite erro. Sempre é você que está errado, mas ela não. Então, é uma pessoa tola. Seu sofrimento dá prova de que erraram. Não somos tolos se cometermos um erro, mas sim se recusarmos a admiti-lo. Errar, todos nós erramos. Agora, o problema é que quando a pessoa não admite o seu erro. Sabe aquela pessoa que errou, mas não admite, ela joga a culpa no outro? Ah, foi fulano, foi Beltrano. Aí você vai atrás do Beltrano, o Beltrano diz que é o outro também, que ninguém quer assumir a responsabilidade. Então, pessoas tolas, geralmente, elas recusam a admitir os seus erros. Então, não vamos ser tolos, né, gente? Vamos ser pessoas sábias, que é o outro lado bom da coisa, né? Tá certo? Outra coisa importante aqui, já eu vou orar com vocês, que os tolos se recusam a buscar conselhos de pessoas vencedoras com quem tem contato. Entendeu? Então, vamos assim dizer, cada uma daquelas pessoas que reclama demais, sabe que as pessoas só reclamam da vida, reclama das finanças, reclama disso, reclama daquilo, pode ser uma característica de uma pessoa tola. Você está entendendo? Por quê? Porque elas não buscam conselhos com pessoas que sabem. Então, às vezes eu tenho que admitir que o outro sabe mais que eu, então eu vou pedir uma orientação para ele, vou pedir uma dica para ele. Esses dias, inclusive, eu estava fazendo um negócio e eu estava assim meio indeciso, se fazia ou não fazia e tal, né? Eu tinha que escolher duas coisas, era como se fosse assim, era duas coisas meio parecidas, né? Eu tinha que escolher uma ou outra, e eu não sabia tomar a decisão. Aí eu tive uma ideia, eu estou falando de mim mesmo, né? Uma experiência pessoal dentro dessa visão aqui de buscar conselho. Quem é tolo não quer conselho, ele acha que sabe tudo. Eu peguei e falei, eu vou na loja tal, que lá eu tenho um conhecido meu, e eu vou tirar essa dúvida com ele. E fui lá. Quando eu fui lá, esse meu amigo estava de folga, aliás, ele estava fazendo um curso lá da empresa, então ele não estava lá, mas um outro camarada lá do mesmo setor me atendeu. Aí eu falei, olha, eu sou conhecido do fulano de tal, e eu queria tirar uma dúvida em duas coisas, você pode me ajudar? E ele gentilmente, né, ele me esclareceu. Em questão de 20 minutos, ele tirou a minha dúvida e eu saí de lá satisfeito e já mais equilibrado para tomar a decisão certa. Então eu tive essa ideia de pedir uma informação para quem conhece melhor o produto que eu estava adquirindo. Você está entendendo? Isso é muito bacana, gente. Então vamos aprender aí com sabedoria e não com os tolos, porque gente tola, ela não quer estar debaixo de outras pessoas ou aprender com pessoas que sabem mais. Outra coisa interessante para a gente aprender é o seguinte, os tolos confundem seus melhores amigos com seus inimigos. No Novo Testamento, por exemplo, vemos que Judas traiu Cristo, traiu Jesus. Porém,
Jesus era quem o amava mais do que qualquer outra pessoa. As crianças, geralmente, são influenciadas por aqueles que lhes oferecem drogas, vamos assim dizer, ilícitas, né? Coisas ilícitas, em vez de serem influenciados por seus pais, que lhes dão comida, roupas e abrigo. No caso dos jovens, né, chamamos isso de, às vezes, até um fardo da imaturidade. Nos mais velhos, porém, que já têm conhecimento, isso é prova de estupidez. Então, eu faço a seguinte pergunta: quem são seus amigos genuínos? Quem são? Então, nunca permita que um conhecido venha macular a lealdade de um amigo verdadeiro. Nunca permita que um conhecido venha macular, sujar a lealdade de um amigo verdadeiro. Eu já tive experiência, batendo papo com alguém e de repente alguém disse: você é amigo do fulano de tal? Eu falei: sim, eu conheço ele há 30 anos. E o camarada veio querer falar mal desse meu amigo de 30 anos. Eu falei: opa, tem uma coisa errada. Eu conheço o cara há 30 anos, não é 3 dias, nem 30 meses, é 30 anos. Né? Então isso é interessante, né? É muito interessante, né? Esses ensinamentos aqui. E tudo isso que eu estou compartilhando com você são pérolas que eu falo de sabedoria, para a gente analisar, que o Espírito Santo nos ajude para que sejamos pessoas sábias e não pessoas tolas. Amém, queridos? Muito bem, vamos orar? Eu tenho mais uma dica aqui para a gente orar. Ó. Os tolos geralmente traem aqueles que mais acreditam neles. Há alguém neste mundo que acredita em nós. Alguém que nos ajuda e nos estimula. Contudo, milhares não reconhecem ou não apreciam as pessoas que realmente se importam. Olha que interessante isso. Então, meu amado e minha amada ouvinte, nunca desperdice suas energias com pessoas tolas. Se você percebe que é um tolo e você não tem mais argumento, é melhor cair fora, né? Esse é um dos segredos que contribuíram para que Salomão, o grande rei de Israel, Salomão, se tornasse o homem mais influente da época e mais rico. Que Deus o abençoou e ele então sabia ver quem era sábio e quem era tolo. Espero que essas dicas, essas orientações possam ajudá-lo tremendamente. Querido Deus e Pai, quero te agradecer por esta palavra, Senhor, que nos ajuda justamente a sermos bênçãos e não sermos pessoas tolas, pessoas insensatas, pessoas com falta de sabedoria. Senhor, eu peço ajuda tanto para mim quanto para todos que estão ouvindo esta reflexão, que eles possam ter entendido esta palavra e que todos sejam pessoas sábias, pessoas humildes, pessoas que queiram aprender, para crescer, para desenvolver, e que nenhum de nós sejamos pessoas tolas, ó Pai. Nos ajuda, Espírito Santo, nessa jornada, nessa caminhada da fé, nos dê força, nos dê graça e nos livra, Senhor, de todo mal. Peço a tua bênção também na área das finanças dos teus filhos e filhas, de cada ouvinte. Abençoa o trabalhador honesto, o empresário, o empreendedor, o profissional liberal, a cada um que está trabalhando, fazendo a coisa corretamente, que a bênção do Senhor seja sobre todos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Deus te abençoe, um grande abraço e que Deus te dê sabedoria e sejamos sábios e não tolos. Um abraço a todos. Você que se identifica com nosso ministério, Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de fé e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote chave Pix e-mail. Eu sou um agente de Deus, @gmail.com.